Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de Palavra de Deus, mais um momento de reflexão, exatamente, aqui no nosso canal Devocional Diário. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que já me acompanha também todos os dias, está aqui com o pastor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que esse seja um dia de muita bênção, de muita vitória, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Nós estamos aqui durante essa semana dando continuidade numa série, que tem um tema: esgotamento espiritual. Exatamente, esgotamento espiritual. Pastor, realmente eu tenho passado por um esgotamento espiritual. Como é que eu posso vencer o esgotamento espiritual? Bom, eu tenho aqui chave de sabedoria. Eu tenho hoje exatamente uma palavra de Deus para a sua vida. Exatamente isso. Fica comigo até o final, porque você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Antes da gente trazer a reflexão, nós vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha só, gente, se te mostrares fraco no dia da angústia, que é o tempo da adversidade, que é o esgotamento espiritual, o que vai acontecer? A tua força será pequena. Por isso, hoje, exatamente hoje, é dia de fortalecer a sua fé em Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, o tema de hoje é o seguinte: reveja o seu propósito. Se realmente você quer vencer o esgotamento espiritual, é preciso rever o seu propósito. Isso é muito importante, sabe, gente? Revisitar o propósito que Deus colocou em sua vida é crucial, é de extrema importância para você superar o esgotamento espiritual. O que é o propósito, pastor? Gente, o propósito é o combustível, É o combustível que nos impulsiona em meio aos desafios da caminhada cristã. E quando esse propósito ele se torna obscuro ou esquecido, o que acontece? Nós perdemos a motivação e nos sentimos, sim, sobrecarregados. Portanto, se você realmente quer vencer o esgotamento espiritual, é preciso você rever o seu propósito com Deus. E eu vou deixar aqui para você hoje, certo? Algumas questões que eu considero muito importantes, certo? Isso vai te ajudar a entender melhor o teu propósito. Talvez, certo? Se você perdeu essa visão de propósito, isso pode ter sido uma porta de entrada para o teu esgotamento espiritual. Portanto, o que eu vou falar aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Fica comigo aqui. Olha só, gente. Por que o propósito se perde? Exatamente. É uma pergunta. Por que o propósito se perde? Vamos lá. Em primeiro lugar, letra A, rotina desgastante. Exatamente. Quando a rotina diária toma conta ao ponto de nos envolvermos tanto nela, certo? Que deixamos de lado o que realmente importa. Quantas vezes você, certo? E quem está aqui me ouvindo, tem deixado que a rotina diária, exatamente, aquilo que nós chamamos a correria do dia a dia, tem deixado de lado, se envolvido tanto, de forma tão profunda, que você se esquece daquilo que é prioridade, que é colocar o propósito de Deus na sua vida em primeiro lugar. Então isso aqui é muito importante, sabe? Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu chego tão cansado que eu não tenho mais tempo, eu só quero já descansar. Exatamente, uma rotina desgastante que você não consegue colocar
Deus em primeiro lugar e o teu propósito nessa rotina. Por isso que eu sempre aconselho, faça sempre o teu devocional, o teu momento com Deus, logo ao amanhecer do dia. Você quer ver por que o propósito se perde? Falta de renovação espiritual. Letra B, falta de renovação espiritual. Sabe, gente, se a gente não tem esses momentos regulares de comunhão com Deus, pode ter certeza, o nosso propósito pode se tornar confuso em nossa mente, em nosso coração. A gente perde essa razão de viver o propósito de Deus. Você quer ver outra coisa que é terrível? Por que o propósito se perde, pastor? Letra C, as decepções. Exatamente. Experiências difíceis, como críticas, fracassos ou perdas, podem nos levar a questionar o chamado de Deus para a nossa vida, sabe? As decepções que você tem enfrentado, as críticas, os fracassos. Isso, gente, se você não tem uma visão clara do teu propósito, tudo isso que vai acontecendo vai fazendo você perder o sentido de propósito diante de Deus. E isso te leva ao esgotamento espiritual. Olha que coisa terrível. Então veja, eu estou te dando aqui, certo? Por que muita gente perde o propósito na sua vida? Por que a pessoa deixa de viver os propósitos de Deus? Eu vou deixar mais uma aqui. Então eu deixei letra A, rotina desgastante, letra B, falta de renovação espiritual, letra C, decepções, e a letra D, comparações. Exatamente. Olhar para o propósito dos outros e sentir que o nosso é menor ou insignificante. Exatamente. Isso machuca muito, isso acaba com a tua autoestima, isso acaba com o teu propósito, sabe? Olhar o propósito do outro, sabe? E se sentir menor. Isso é um perigo. Não faça isso na sua vida, porque isso gera esgotamento espiritual. Pastor, como é que eu posso, sabe, dar um novo significado? Como é que eu posso rever o meu propósito? Sabe, eu realmente, pastor, o que o senhor está falando é verdade. Eu preciso rever o meu propósito. Então vamos lá, como é que eu posso fazer isso? Eu te ensino. Vamos lá, olha, rever o propósito não é apenas pensar em metas, grava bem o que eu estou te falando. Rever o propósito não é apenas pensar em metas, sabe? E até mesmo, né, em objetivos, mas é retornar à fonte. Isso aqui é muito importante, gente. Retornar à fonte da sua identidade. E qual é a fonte da sua identidade? É Cristo. Exatamente, é Cristo. Sabe, gente, se você quer rever o seu propósito, não adianta só estabelecer metas. As metas são importantes? São. Os objetivos são importantes? São. Mas não adianta nada você só estabelecer se você não retornar à fonte. A fonte é importante, a fonte da sua identidade, a fonte da sua vida espiritual, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante você lembrar isso, certo? Que é necessário recomeçar com Deus. Exatamente. Sabe, gente, eu vou deixar aqui hoje para você algumas considerações que eu acho muito importante nesse ponto, certo? Como é que eu posso, pastor, isso na prática, certo? Retornar a essa fonte, retornar esse propósito de Deus, rever esse propósito. Então vamos lá, gente. Letra A, faça o seguinte, olha, lembre-se do início. Exatamente, lembre-se do início. Como você começou a sua jornada com Deus? Essa é uma pergunta interessante. Quero deixar aqui essa pergunta para ti. Como é que você começou a sua jornada com Deus? Ah, pastor, foi tantos anos atrás, foi há 1 ano, foi há 2 anos, foi há 10 anos, foi há 30 anos. Como é que você teve o encontro com Jesus? Isso faz muita diferença, sabe? Para você rever o seu propósito, é importante você voltar ao início, sabe? Isso é muito interessante. A outra pergunta que eu quero deixar, ainda dentro dessa aqui, lembre-se do início. O que ele plantou em seu coração no começo? Exatamente. Como é que você começou? O que ele plantou no teu coração? Sabe, aquilo que ele falou para você?
ou que ele prometeu, né, uma promessa através de alguém, ele usou uma pessoa, ou você teve um sonho, uma revelação, uma visão. Sabe, gente, isso é muito importante. Como é que eu posso, pastor, rever o meu propósito? Letra B, reavalie a sua missão. Exatamente. É preciso reavaliar a sua missão. O que Deus tem falado recentemente com você? Exatamente. O que Deus tem falado com você? Sabe? Quem me acompanha aqui no devocional, certo? Sabe que eu estou na segunda semana do devocional diário com esse tema, né? Esgotamento espiritual. Sabe? O que Deus tem falado com você recentemente? Será que Deus tem falado com você? Eu tenho certeza que Ele tem falado. E você sabe disso, sabe? Você sabe que Deus tem falado. Então é preciso reavaliar a sua missão. Isso vai fazer uma grande diferença, certo? E terceira chave aqui que eu quero deixar, a letra C, né? Como é que eu posso rever o meu propósito? Reforce a sua visão, exatamente. Quando o propósito é claro, gente, as dificuldades não parecem tão grandes, exatamente, certo? Você tem propósito claro? Sabe o que Deus te chamou? Sabe qual é a tua missão? Sabe, você se lembrou quando você aceitou Ele como seu Salvador, quando você começou essa jornada, a promessa que Ele te fez? Sim, pastor, você está renovando a sua visão, você está reforçando a sua visão. E quando você tem propósito claro, a dificuldade não parece mais tão grande como no começo. A gente vê um exemplo bíblico, né, na vida de Neemias. Neemias é um exemplo de alguém que manteve um foco em seu propósito, mesmo enfrentando a resistência, não é verdade? Ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele encontrou oposição por todos os lados, sabe? É isso que acontece às vezes, sabe? A gente quer reconstruir a nossa vida, a gente quer reconstruir a nossa vida espiritual, a gente quer rever o nosso propósito, mas você precisa entender que assim como Jeremias, que estava em busca de reconstruir os muros de Jerusalém, assim como aconteceu com ele, que os inimigos enfrentaram ele ali e se colocaram em oposição contra ele. Ele teve oposição de todos os lados. Assim também acontece em nossa vida. Agora, sabe qual foi a resposta de Neemias? Você vai ver isso lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Ele disse assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Glória a Deus, né? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, sabe? Nem Neemias sabia, certo, que diante daqueles inimigos que ali estavam, né? Ele não sabia como Deus estava se agradando dele, como o Senhor estava registrando essa história, exatamente, como Deus tinha escolhido ele para esse propósito. Às vezes é assim, a gente não percebe, talvez você não esteja percebendo, mas Deus tem um propósito gigantesco na sua vida. A sua missão não vem de você mesmo, grava isso que eu estou te falando. O teu propósito não está em você, muitas vezes por sua própria decisão. Teu propósito, a tua missão vem de Deus. E isso é que fortalece você para caminhar todos os dias. Sabe, não deixa que o inimigo venha roubar isso de você. Não deixa que o inimigo venha roubar a visão, certo, que ele tem te dado. Não deixa que o inimigo venha roubar a missão que ele tem te dado. É preciso voltar à fonte. É preciso voltar ao começo. É preciso ter um encontro com Deus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar aqui, certo, para me fechar com você. Como é que eu posso, pastor, rever ainda mais o meu propósito? Eu vou deixar somente mais 2 ou 3 aqui para você, certo? Lembre-se que eu deixei letra A, né? Lembre-se do início. Letra B, reavalie sua missão. Letra C, reforce a sua visão. E a letra D, pastor, a letra D é o seguinte, fica comigo porque eu vou já trazer aqui para você. Mas vamos fazer assim, gente, todo mundo aperta o like agora, exatamente. Todo mundo aperta o like,
aperta o joinha em nome do Senhor Jesus. Aperta aí, isso não leva um segundo. Quando você aperta, o YouTube vai enviar essa palavra para outras vidas que precisam receber a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E olha quem está compartilhando, você junto aqui comigo em nome do Senhor, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez, eu estou ouvindo Deus falar comigo, certo? Então faça o seguinte, faça como mais de 6.000 pessoas já fizeram. Eles clicaram aqui, ó, nesse botão, o inscreva-se. Clica também no inscreva-se. Pode clicar agora, você não vai sair aqui do canal não, tá bom? Clica no inscreva-se, vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas, em nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário, tá bom? Gente, vamos lá. Letra D, pastor, como é que eu posso rever o propósito de Deus na minha vida? Como é que eu posso realmente superar? Gente, faz o seguinte, olha, é muito importante você fazer isso aqui. Buscar inspiração. Para me fechar com você, busque inspiração. Como assim, pastor? Leia as histórias bíblicas, certo? Veja testemunho de pessoas que perseveraram em seus chamados. Isso é muito importante. Esteja próximo de pessoas espirituais e que vão te ajudar nessa jornada cristã. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Portanto, revisitar o seu propósito é como acender novamente uma lâmpada, sabe, que talvez esteja apagada. Isso é muito importante. O propósito ele clareia a caminhada, exatamente. Ele dá sentido às lutas que você está enfrentando hoje. Por isso que é importante você se lembrar, certo, que Deus ele não desiste nem de mim, nem de você, nem de um de nós. Ele tem um plano maior e melhor que muitas vezes a gente não pode nem imaginar, mas a gente pode confiar. Confie no teu Deus, em nome de Jesus, tá bom? Ore com o pastor a oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mas eu estou de volta para mais um devocional, ou mais uma campanha, mais um momento de oração nas campanhas que nós estamos aqui, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe.